Texto de Mateus 16. Se você ainda está com a sua Bíblia aí à mão, observe o verso de número 18. E sei porque quero fechar com essa expressão do Senhor Jesus. Verso 18 do capítulo 16 de Mateus. Diz assim o Senhor: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu vou ler novamente. E eu lhes digo, ou eu lhe digo, dizendo a Pedro, que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu, de quando em quando, volto para Mateus 16, sobretudo quando tenho que lidar, como tenho tido que lidar nesses últimos tempos, e isso tem crescido cada vez mais, com aqueles que vão se ferindo na jornada e na caminhada, a partir daquele momento que, em algum lugar, em algum ambiente religioso, ele levantou a mão, foi batizado, participou de um ritual evangélico, e aí então foi dito a ele que ele era convertido, e a partir daí deram a ele uma cartilha, ou um livrinho de regras, enfim, para que ele cumprisse, e em não cumprindo, e é o caso de muitos que não conseguem cumprir, acabam sendo de algum modo alijados, ofendidos, perseguidos, espoliados, defraudados. E essa semana tive notícia de gente que tem sido espancada dentro de gabinetes, dentro de sacristias, de salas, púlpitos, porque são tidas como as crianças bruxas lá da Nigéria, são tidos como endemoniados e estão atrapalhando o culto, atrapalhando a igreja, porque a igreja é minha, e porque você está me atrapalhando, eu vou te desendemoniar, e desendemonha no tapa, no safanão, aquelas coisas mais horrorosas que faz com que aqueles que, como eu e alguns aqui, têm lidado com esse público vítima disso, tenha que lidar com essas pessoas com tato, e no sentido do tato sem tocar, são aquele tipo de gente que, quando eu os encontro e vou tentar abraçá-los, eles têm pavor de abraço, ainda mais sabendo que você é pastor. Tipo, tem gente que tem pavor, então você tem que ir com cuidado, ouvir, até que em algum momento você encontre uma brecha para poder instruir minimamente, para que este, a partir desse momento, comece um processo de desintoxicação, de reconfiguração e de abrir mão daquilo que eu chamo de adesão à fé e não de conversão à fé, porque quem adere à fé não viveu o processo da conversão. A conversão, que é, como diz Caio, resumindo o que é conversão, é dar razão a Deus. Outro dia eu disse: olha, se alguém que tem razão sobre mim é Deus. Deus, o Senhor tem razão sobre mim. Tudo que o Senhor diz de mim, o Senhor tem razão. Isso é conversão. E aí você começa um trabalho longo, dolorido, para chegar àquele ponto de dizer para a pessoa, e para alguns isto que o Senhor diz a Pedro, a partir da hora em que Pedro, como eu costumo dizer, alguns já me viram dizendo, Pedro acerta a senha. A impressão que dá é que Jesus está transitando entre os irmãos, amigos, fazendo amigos, aproximando pessoas, se declarando quem Ele é, e do tipo assim: quando é que algum ou alguém dentre estes dará ou dirá a senha que da parte do céu virá uma confirmação? E a senha é dada quando o Senhor Jesus pergunta aos seus amigos mais íntimos, tipo, o que ando dizendo de mim por aí? E aí ele
vira-se para os irmãos mais íntimos e diz: e vocês? Aí o Pedro diz assim: vocês, o Senhor, para mim, tu és o Filho de Deus, do Deus vivo. E essa declaração é uma declaração que nenhum judeu em sã consciência faria, e é por isso que Jesus diz assim: isso que você disse não é de ti, não veio do teu espírito, mas veio do Espírito de Deus, que pôs isso em você para que isso funcionasse no universo como uma senha para eu dizer o que eu vou dizer. Dizem: Pedro, sobre o que você disse, sobre o que você disse. E diz: eu vou formar, eu vou organizar, eu vou construir. E diz assim: a minha igreja. E é essa minha igreja que de quando em quando eu preciso dizer a mim mesmo, e dizer àqueles que estão à minha volta, e àqueles que chegam feridos, próximos daqueles que já entenderam, e ter que repreender aqueles que, enganados, enganaram, e fizeram com que pessoas se reunissem em torno deles mesmos, e nunca tiveram a chance de se tornar a igreja dele. E aí fica essa guerra de siglas, né? Essa guerra de CNPJs, fica essa guerra de emblemas, né? De bandeiras, né? Do tipo: vem para cá que aqui isso, vem para cá que aqui aquilo, vem para cá que a gente resolve isso, vem para cá que não sei o quê, que é o que está no mercado religioso, porque eles todos assumiram de que a igreja é deles. E abandonaram essa fala do Senhor, que foi fruto de uma senha dada pelo Espírito Santo de Deus para o espírito de um homem, para que houvesse essa horizontalidade que Deus queria em Cristo, a ponto dele dizer: este momento é chave para que eu defina que o que eu quero criar é algo meu. Pedro vai entender isso 40 anos depois. Ele fica ruminando isso, a vida toda. Quase 40 anos depois, quando ele escreve as duas cartinhas dele à igreja, que ele diz lá no capítulo 5 da primeira carta, quando ele diz assim: aos presbíteros, aos pastores, aos que estão liderando como líderes espirituais, o Pedro diz assim: cuidem do rebanho dele. Diz: não é meu rebanho, não é vosso rebanho. Nenhuma ovelha tem dono nessa terra, senão o único que é pastor delas todas, o Senhor. Cuidem deles, mas cuidem sabendo que não é vosso, é dele. É dele. E de quando em quando, eu e você e aqueles que estão ao nosso redor e à nossa volta, precisam ouvir isso. E viverem essa delícia de segurança que é ser a igreja de Jesus, a qual ele diz: o inferno não pode contra ela. E ele diz: o inferno não pode contra ela, sem a necessidade de que haja qualquer tipo de gesticulação da nossa parte, sem que haja da nossa parte qualquer tipo de declaração, sem que haja da nossa parte qualquer tipo de estratégia para proteger a igreja do inferno. Ele diz: simplesmente porque ela é a minha igreja. E desculpe o parênteses, mas aqueles que conhecem um pouco do texto bíblico, sobretudo no texto hebraico, sabem que essa expressão não é para dar a ideia de que o inferno vem contra a igreja, e a igreja fica defendendo, e aí os irmãos dizem assim: eu ouvi esse papo assim, o mundo entrou dentro da igreja, porque essa é a sensação que os irmãos têm, de que o inferno vem e ele invade a igreja. Mas é absolutamente ao contrário. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a igreja,
que é a expressão visível do reino de Deus, ela é o que é, porque eu estou dizendo que ela é o que é, e eu sou o cabeça dela, e ela é o meu corpo, independente dos slogans, das tarjas, dos rótulos, dos gritos, das orações, dos jejuns, de tudo que façam como igreja de Jesus, independente de qualquer ritual, ela é a minha igreja, e ela avança, e o inferno não resiste. Ela avança, ela que vai comendo pelas bordas, ela que vai chegando, como o reino chega em lugares onde nunca se chegou um livro chamado Bíblia, em lugares onde nunca se chegou alguém chamado missionário evangélico ou cristão, chega em lugares onde não há um representante dela, mas ela chega, é a minha igreja. E a minha igreja é que avança, é a minha igreja que vai, é a minha igreja que incomoda. Dizia-se da chamada igreja primitiva: quem são estes que estão fazendo esse alvoroço? E lá pelas tantas, nos primeiros, segundo e terceiro século, enquanto alguns queriam destruir, queimar em praças públicas qualquer um que se dissesse converso a Cristo, não sei qual foi o imperador, se alguém lembrar o nome dele, me lembre, mas teve um imperador que disse assim, tipo, melhor a gente ter um pouco de cuidado com eles, porque se matar todos eles, os nossos aos quais eles estão cuidando, não serão cuidados. E o imperador disse assim, tipo, vamos dar um tempo aí de matar esse povo, porque esse povo está cuidando de gente nossa. Eles estão cuidando das nossas viúvas, que ficam viúvas porque nós mandamos os nossos homens para a guerra, eles estão cuidando. Contra essa igreja, Jesus diz, ninguém pode, ela avança. E ela avança em sistemas, em ordens, em culturas, em ambientes aos quais as siglas que estão no mercado não chegam. Então, de quando em quando, é bom que a gente volte a Mateus 16 e nos sintamos igreja de Cristo. Todo dia eu recebo posts assim, né? Assim, você é da igreja do Caio? Acho que dá vontade de falar um palavrão quando eu ouço isso. Do Caio, caramba. Eu não sou da igreja do Caio. Eu não sou da igreja de homem algum. Eu não sou da igreja de pastor nenhum. Eu não sou da igreja de missionário nenhum. Eu não sou da igreja de apóstolo nenhum, de patriarca muito menos, de semideuses menos ainda, de seres angelicais menos ainda. Aliás, o que eu menos quero é virar anjo. Eu quero continuar gente, quero continuar sendo ser humano, quero ser anjo. Eu não sou da igreja de ninguém, eu sou da igreja do Senhor Jesus Cristo, aquele que um dia me encontrou e mudou a minha rota. Eu nasci para ir para o inferno e ele diz assim, não vai, eu morri por causa disso, vou interromper esse seu trajeto e você vem comigo. E é com ele que eu acordo toda manhã e é ele que me dá a mão para levantar e diz, vamos para mais uma? Eu digo, Senhor, o Senhor me mete em cada uma. Eu digo, não, vamos lá, a gente já ganhou essa história, a gente já ganhou essa briga, já está ganha, é só cumprir o calendário, mas já está ganha. A igreja é minha, não te preocupa. Eu leio artigos imensos, estou preocupado com a igreja de Cristo. Eu preocupado com a igreja de Cristo? Eu não estou preocupado com a igreja de Cristo, eu estou preocupado com aqueles que parece que acharam que eram da igreja de Cristo e não tenho a menor certeza sobre isso, e aí sobre eles eu não tenho certeza alguma, mas sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, a minha igreja, essa igreja que ele funda a partir dessa senha que mistura o céu e a terra, eu
Não tenho a menor preocupação com ela. Porque ela, aliás, hoje ela está em lugares e chegou e tem chegado a lugares que nenhum de nós chegaremos e que nenhum cristão da terra chegará. Chegará e quando chegar lá, alguém vai dizer, ele já passou por aqui. Mas como? Historicamente, as biografias todas nunca registraram que andou aqui, por aqui, alguém com uma Bíblia. E quem disse que precisa da Bíblia para isso? Outra coisa que a gente diz, vocês seguem a Bíblia? Eu sigo Jesus de Nazaré. Eu uso a Bíblia como instrumento, como bússola, como possibilidades, como revelação. Eu uso a Bíblia, mas eu sigo Jesus de Nazaré. Eu não sigo um livro, eu sigo um homem. Sigo um homem. E à medida que essas questões aparecem, elas só me dizem que os que estão me questionando não têm a menor certeza a respeito dessa igreja. Que o próprio Pedro, lá também na sua cartinha, compreende de um modo radical, quando ele diz assim, vós sois geração eleita, povo escolhido, nação santa, vós sois. Parodiando, imitando Jesus de Nazaré, no texto de Mateus, o Sermão do Monte, quando ele diz assim, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, vós sois, não sereis, nem foram, vós sois. E como eu costumo dizer aqui de quando em quando, não precisamos ser faróis de milha, nós precisamos ser luz. Eu costumo dizer que tem alguns crentes que vira farol de milha, cega todo mundo que está por perto. O cara é tão crente, tão santo, que ele cega a gente. Aí Jesus falou, eu não mandei você ser farol de milha, nem refletor da Avenida Paulista, que você não consegue olhar para ele. Eu mandei você ser luz. Uma lamparina é luz. Quem já visitou lá aquela região da Caverna do Diabo? Quem já foi lá naquela Caverna do Diabo? Não fiz nenhuma aliança com ele, viu, Romildo? Só fui lá. Aquela caverna do inimigo. Mas eu me lembro, não sei como é que está hoje, mas na época que eu fui, eu me lembro que havia umas lamparinas, tipo quase lamparinas, até para não perder o clima, da caverna, aquelas lamparinas, mas lamparina minúscula, palito de fósforo minúsculo nas trevas, é luz. Jesus não mandou você ser farol de milha, refletor para cegar os outros, não, seja luz. E como me ensinou meu pai, foi o primeiro que me falou sobre isso, não sei quando, mas há muitos anos atrás. Meu pai disse assim, meu filho, o sal, ele precisa ser colocado na comida, na dosagem certa, senão ele estraga a comida. Vós sois o sal da terra, na medida certa. Os que são cozinheiros aqui sabem, botou sal demais, ninguém consegue comer. E tem alguns irmãos e irmãs que querem ser esse tipo de... São um torrão de sal no meio da comida. Quando você mastiga sal puro. E aí essa questão do sal tem umas informações bíblicas que a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido, porque a ideia que Jesus diz quando vós sois luz do mundo vocês são luz do mundo no mundo. Vocês são lamparinas no mundo todo. E aquela ideia de, quando você está chegando numa cidade à noite, quem viaja à noite, eu viajei e vi muito isso, viajei muito e vi muito isso. Especialmente quando você vai para aquela região da Araraquarense, pega Washington Luiz, aqueles quilômetros e quilômetros, de repente você vê um clarão de uma cidade. Quem já viu essa cena? Clarão de uma cidade. O clarão de uma cidade é uma luz acesa? Milhares de luz acesa. De longe você vê o clarão, que dá a impressão que é uma única luz acesa. São milhares de luzezinhas, de todo jeito, de todo tipo, agora que tem versão para tudo, então tem lâmpadas e luz de todo jeito. Elas juntas todas de longe, elas formam aquele clarão. A igreja
A igreja é uma mistura de luzezinhas no mundo todo. E quando ele diz, vós sois o sal da terra, ele diz assim, vós sois pequenos e minúsculos grãos de sal, que misturados às pessoas, misturados à vida, faz aquilo que o sal tem como propriedade, entre outras. Tempera, dá gosto, torna o ambiente agradável. Vós sois perfume de Cristo. O Nelson me deu um perfume de presente. Imagina eu pegar aquilo, Nelson, e despejar inteiro em cima de mim. O que vai ver? Meu, ninguém me suporta. Pode ser o perfume mais delicioso, mas numa quantidade exagerada. Meu, o que você fez, cara? Ah, para ser perfume. Mas tá louco, eu te dei 1 litro, que ia demorar 1 ano. Você botou tudo de uma vez, ficou uma coisa esquisita, um cheiro estranho, insuportável, dá alergia. Vós sois perfume de Cristo, do tipo, aqueles perfumes franceses, né, que você põe uma gota e fica o dia inteiro exalando um odor gostoso. Essa é a igreja de Cristo. Com todo o respeito, com todo o carinho, com todo o amor e com todo o desejo de que isso mude, não tem nada a ver com aquilo que nós temos hoje no mercado religioso, que se diz Igreja de Cristo. Tem. Conquanto creio que a Igreja de Cristo está lá. Conquanto creio que Cristo está lá. Conquanto creio que isso não é barreira para que Cristo esteja. E isso não é barreira para que estes grupos se tornem igreja. E são igreja em alguns momentos. Mas eu os despeço e a mim mesmo nessa noite com a coisa gostosa no coração de poder dizer para mim, dizer para você, de que nós participamos, não da igreja do Caio, nem da igreja do fulano, Beltrano, nós somos essa igreja, que Jesus disse, a minha igreja, cujo pastor é aquele do Salmo 23. É aquele do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E porque eu tenho o Senhor como pastor, de nada eu tenho falta. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Obrigado por o Senhor nos fazer a tua igreja. Como é bom ser a tua igreja. Como é bom participar da tua igreja. Como é bom ser igreja no mundo. Como é bom ser igreja em qualquer lugar. Como é bom saber que ser igreja em qualquer lugar independe de ritos, de dogmas, de gestos e de tudo aquilo que não poucas vezes alguns tentam dizer que é necessário. Muito obrigado por sermos a tua igreja, igreja livre, igreja leve, não obstante ser uma igreja poderosa, forte, imbatível, inegociável, que não se dá nenhum tipo de negociata. Pai, muito obrigado por ser igreja tua. Ajuda-nos, sim, Pai, aqueles que têm os dons e as habilidades e os equipamentos para serem cuidadores, que cuidem daqueles que são teus. E aqueles que são teus, cuidem daquilo que é teu. E tudo aquilo que temos, que nós ganhemos a sensação de que só temos porque o Senhor nos deu. Porque nós mesmos nada temos que não nos tenha sido doados pelo Senhor. Despede-nos dessa hora